Perfeito, então, vamos lá. Aqui está a nossa equipe, né? O nosso tema, segurança rural, e a nossa equipe de instrutores. Eu, Coronel Alexandre Fontolan, o instrutor João Oliveira e o instrutor convidado José Augusto de Souza. Então, o nosso segundo slide, eu já passo agora para o José Augusto. Já fiz a sua pré-apresentação, Augusto. Se você quiser fazer alguma coisa, seu microfone está aberto. Ô, João, você pode abrir o microfone do José Augusto, por favor? Só um momentinho, que eu já faço aqui. Pode abrir o seu microfone, José Augusto. Ok. Coronel Alexandre Fontolan, João, obrigado aí pela oportunidade. Agradecer a presença de todos os alunos aí que confiaram na equipe. O coronel já fez as apresentações e vamos tentar passar o máximo possível de conhecimento aqui para o pessoal. E falando na questão histórica, nós temos que passar para os alunos que essa questão de mata, de rural, não é uma questão atual. Isso aí já vem desde 1922, que quando deu início aos conflitos armados na área de mata, provocada pelos cangaços, né? O movimento do cangaço, a guerra. Então, assim, é uma problemática que já é bem antiga, mas que não teve muita preocupação dos governantes, porque sempre os governantes visaram a segurança da urbana, o centro nervoso, né? Então, em 1922, houve aquele conflito dos cangaceiros, que foi até em 38, né? No caso, 16 anos que teve conflito em área rural. Os conflitos, 99% era tudo em área rural, né? E os cangaceiros, todo mundo sabe que eram homens experientes, conhecedor da mata, e que usava aquilo ali para benefício, né, vamos assim, de seus ideais. Então, assim, de 1938, a criação da polícia foi lá em 1809. Então já existia a polícia, só que nesse tempo todo não focavam a questão da zona rural, né? Para você ver, já tinha polícia e precisou do exército para acabar com essa questão do cangaço. Foi preciso chamar o exército. Então, assim, naquela época, as seguranças, né, das áreas rurais era feitas por os jagunços, conhecidos como jagunços, e simplesmente eram homens com coragem e bom de tiro. Os pré-requisitos para você ser um jagunço, ter um segurança das áreas, né, de fazendeiros e pessoas de grande poder aquisitivo, que no caso eram os coronéis na época, que eu vou chegar daqui a pouco, eram pessoas que eram consideradas brabas, valentes e boa de tiro. Esses aí foram os primeiros que teve conflito com os cangaceiros. E os cangaceiros, eles tinham também essa questão da valentia, tinha essa questão, né, de ser bom de tiro e estratégia. Tanto que hoje, muitas das estratégias que os militares usam foi criada pelos cangaceiros. Pessoas que usaram a inteligência para chegar e se sobressair sobre as dificuldades da caatinga. Porque hoje nós temos muitos recursos, né? A caatinga está quase totalmente irrigada. Naquela época não existia sistema nenhum de irrigação. Então eles tinham que sobreviver dentro da caatinga e só iam para a zona rural, ou urbana, quer dizer, desculpa, quando eles iam adquirir alimentos, outros tipos de materiais para sobrevivência. Mas, basicamente, eles moravam dentro da caatinga, né? Então, assim, indo para a questão dos proprietários das grandes fazendas, nós vamos falar sobre os coronéis, que, por ter esse título, não eram militares. Os coronéis, na época, eram senhores, né, de engenhos, proprietários de grandes terras,
que quem fazia a segurança dos coronéis era justamente os jagunços. E esses não tinham nenhuma formação acadêmica, mas tinha um poder tão grande que não só faziam segurança, mas quando os coronéis queriam que eles fizessem qualquer missão, eles estavam prontos para aquilo. Eles estavam prontos para atuar dentro da zona rural ou da zona urbana. Tanto que teve alguns casos aí que os coronéis, para expandir as suas terras, eles ofereciam um preço para aqueles pequenos produtores e, ao não aceitar, segundo as histórias que contam, os jagunços é que iam amedrontar os fazendeiros menores para que eles vendessem as terras para os coronéis, né? Que coronel vem da República Velha. Os coronéis vieram lá, originados da República Velha, lá em 1889, para aquelas bandas lá, né? Então, é uma coisa bem antiga, que simplesmente coronéis são aquelas pessoas que comandavam até a cidade. Inclusive, os primeiros políticos assim do interior eram tudo filhos de coronéis. Por quê? Porque eles queriam dominar toda a região politicamente, ok? E os jagunços eram pessoas de confiança, os coronéis, né? Confiança. Então, praticamente é isso, entendeu, gente? Já vem desde 1922 esse problema rural e que até hoje nós temos problemas, vários problemas que cresceram. Na verdade, cresceram os problemas, né? Aí eu passo para o coronel, né? Que foi a questão quando começou a ter a justiça fiscalizando mais essa questão da rural, né? Então o coronel pode falar a questão aí da lei 7.102. Ok. Aí o senhor já Obrigado, pode passar. obrigado. Muito obrigado, Nada. Augusto. João Oliveira, sua vez. João Oliveira. Opa, estamos aqui. Só as conexões aqui estão um pouco lentas, mas estamos adequando. Vamos lá. Coronel, estão me vendo? O senhor está com a tela principal aí. Está com a tela principal ok. aí. Ok, pode falar. Bom, vamos lá. E o que isso tem a ver conosco? O que esse histórico hoje tem a ver conosco? Certo? Vocês estão me vendo? É porque o que não... Ok, vamos lá. O que esse histórico tem a ver conosco hoje, com a segurança, quer pública, quer privada, quer de profissionais dessa área, quer de proprietários, empresas, o que tem a ver conosco? De lá para cá, como o histórico que o José Augusto, o supervisor José Augusto, ele nos passou, mudou muita coisa. Mas mudou muita coisa na legislação, porque nos locais, nos pontos, nessas áreas rurais, florestais, esse conflito ainda se permanece. Mesmo que ainda velado, mesmo que ainda não ostensivo, para que todo mundo saiba, que todo mundo veja, ele continua. E por isso veio algumas legislações que a gente vai ver mais à frente. Mais diretamente, o que isso impacta aqui para os profissionais da área de segurança? Nesse quesito, eu digo tanto os profissionais de segurança pública como os profissionais de segurança privada. Mas nesse aspecto, é interessante ressaltar para os profissionais de segurança privada, que aqui nós estamos caminhando, ok? Que com o advento, na verdade, com o surgimento da Lei 7.102 de 83, que nos traz referências para a segurança privada, e observem que se a gente for olhar bem pontualmente alguns aspectos dessa lei, que ela é pequena. Nós sabemos que o que regulamentou a lei 7.102 foi uma portaria da Polícia Federal, que é bem mais detalhada para a área de segurança privada, mas essa lei buscava principalmente alguns aspectos da comercialização, do transporte de valores, de empresas que utilizavam de profissionais para, de certa forma, transportar seus valores. Eu não estou falando aqui só de dinheiro, né? Muitas outras questões. Então, veio essa lei
que, se você parar para pensar, não abordou especificamente o profissional ou alcançou as empresas que atuam dentro da área privada, nas áreas rurais. É claro que as grandes empresas que abarcavam isso, que até hoje ainda tem empresas no interior do país, elas têm grandes propriedades de terra, e eu estou falando de empresas rurais, tá bom? Não só as indústrias, mas aquelas empresas rurais, grandes produtoras de terra, do agronegócio, grandes terras, precisavam também e precisam também ainda, e vão continuar precisando, tanto de uma legislação própria para a segurança, para atingir esses profissionais, como também mecanismos para que eles evitem problemas, tanto com a justiça, tanto problemas, né, eu estou falando que justiça, mas começam com os problemas financeiros, problemas com os próprios profissionais, com seus empregados, problemas com a justiça advindo disso e também questões com os direitos humanos. A gente vê hoje aí grandes proprietários de terra que são alvos da justiça por empregar pessoas com trabalhos análogo ao de escravo. É bem comum isso. Mas eu estou falando disso, pessoal, justamente para atender. Ora, se naquela época nós tínhamos os jagunços, já tínhamos as pessoas que, de certa forma, com determinado coragem, poder, armamento, eles se impunham, se colocavam mais forte do que outras pessoas, por interesses, como o Zé Augusto falou anteriormente, por interesses, ideais diversos, próprios e dos próprios coronéis. É claro que muitas dessas coisas se perduraram ainda de uma forma bem, digamos assim, mascarada. Mas, enfim, você profissional, eu profissional, que estamos atuando, nós presenciamos muito dessas questões. Então, isso nos atinge, a falta de uma legislação. E o que isso acontece? Acontece que implica na queda da qualidade do serviço, na falta de conhecimento do profissional, daquilo que ele pode fazer, que pode se fazer, daquilo que, como ele pode atuar, como ele pode se defender, como pode defender a sua empresa, como pode defender a propriedade da qual ele está ali, sob a sua responsabilidade. Então, esse histórico se estende até nós. E é claro, como nós falamos no início aqui desse slide, esse pós-legislação 7.102 não abarca todas essas questões. Então, isso nós vamos ver que é um tema atual e que nós vamos adentrando, e é claro, fazendo o resgate dessa legislação, do que temos hoje, para darmos continuidade a esse profissional, apoio a esse profissional dentro aí dos nossos dias, do nosso trabalho, que nós vamos, durante toda essa aula, comentar.